Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e hoje eu quero convidar vocês para a gente fazer um exercício com a EFT, uma conversa, porque é um exercício diferente de todos que eu já fiz. É uma conversa com o nosso corpo para a gente aprender a identificar, a perceber, a olhar para os sintomas que o nosso corpo físico já está enviando, porque é assim que ele se comunica com a gente. Como seres integrados, não tem nada separado, tá tudo interligado, tudo interconectado. Corpo, mente e espírito. Quando nós ficamos por muito tempo com emoções negativas, com dificuldades, com algumas questões da nossa parte psicológica, da nossa parte emocional, com desafios, inclusive, às vezes desafios bem difíceis, com dores, feridas antigas que já existem já quase num formato crônico nas nossas vidas, a nossa alma tende a adoecer. E a forma que o nosso corpo encontra de pedir ajuda é através de sintomas. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Os sintomas, eles servem como um sinal, um pedido de ajuda. E antes da gente seguir em frente com o exercício, eu quero só trazer algumas compreensões sobre a visão integrativa e sistêmica do ser humano, porque assim vai ficar mais fácil vocês se perceberem e vocês entrarem realmente de corpo e alma nesse exercício, ok? Só deixa eu dar um recadinho antes para quem é nova ou novo por aqui, que acompanha o meu trabalho há pouco tempo, de repente ainda não sabe que eu tenho esse livro aqui, que foi lançado há mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio atrás, Acolhendo a Criança Interior. Eu vou deixar esse livro disponível aqui embaixo no site, no meu site, aqui vai ficar logo abaixo do vídeo. Assim que vocês clicarem no link, vai dar direto à primeira página do meu site, onde lá está disponibilizado o livro através da Amazon, tá? Lá tem todos os meus cursos também, mas no finalzinho da página tem o link que vai dar direto na Amazon, onde vocês podem adquirir o livro, que tem sido um divisor de águas para muitas pessoas, né? E ele existe na versão digital e na versão impressa. Só que a versão impressa, ela demora um pouquinho mais para chegar, porque é confeccionado nos Estados Unidos, então é coisa de 15, 20 dias para chegar, mas chega, ok? Então, qualquer dúvida que ficar, aqui embaixo no link do meu site tem o acesso ao livro, através da Amazon, ok? Gente, a própria medicina já reconhece que nós somos seres integrados, que não tem nada separado, que todos os nossos hábitos, nossas emoções, elas se comunicam com o corpo físico e quando a gente não sabe entender os sinais, o que acontece é que desenvolve sintomas. E se esses sintomas ficarem crônicos, se eles ficarem por muito tempo, isso pode se tornar um adoecimento, até pode desenvolver doenças, tá? Então, o que acontece? A medicina constatou que não tem como separar mais a parte emocional, a parte psicológica da parte física, tá? Tá tudo interligado. Então, aquelas pessoas que vivem ritmos de vidas muito desequilibrados na alimentação, na parte emocional, aquelas pessoas que têm dificuldades de olhar para suas emoções, para suas questões psicológicas, para suas feridas, aquelas pessoas que empurram para baixo do tapete e focam no trabalho, ou acabam desenvolvendo vícios e que se alimentam mal por conta disso. Então, o corpo, em algum momento, ele vai fabricar um sintoma e se esse sintoma não for percebido, não for entendido, quando se torna crônico, causa um adoecimento. Então, esse é o sistema do nosso corpo trabalhar pedindo ajuda, tá? O que acontece é que a medicina se dividiu, tá? Muitos médicos já estão com essa constatação, através das suas pesquisas científicas, já foi constatado que é assim que o ser humano funciona. E o que acontece é que, como a medicina está dividida,
tem uma parte dos médicos que são aqueles médicos que, infelizmente, ainda dependem da indústria farmacêutica. São afiliados à indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica, ela tem como objetivo remediar, medicar. Então, quando a pessoa adoece, ela vai procurar uma consulta médica e o médico vai querer saber o que aconteceu com o estômago, ou com o pulmão, ou com os rins. Ou seja, eles ainda enxergam o ser humano como um pedaço. Adoeceu o coração, adoeceu o fígado, adoeceu os rins. Vamos tratar daquela parte em específico, vamos medicar, fazer exames, talvez operar. Essa é a medicina voltada para a indústria farmacêutica e para procedimentos, operar e remediar, mas não mudar o ritmo de vida, não ajudar essa pessoa a ter uma nova postura, novos hábitos, a de repente procurar uma vida mais saudável, a buscar essa harmonia psicológica num todo. Tá? Infelizmente, a medicina se dividiu e isso já está claro para muitas pessoas, mas ainda existe um grande grupo de pessoas que não percebeu que existe uma forte tendência da indústria farmacêutica manter as pessoas medicadas, tá? E não vitaminadas, e não energéticas, e não em harmonia com seu corpo, mente e espírito. Então, partindo disso, eu quero trazer essa visão integrativa de que sim, nós somos seres integrativos e a forma que o nosso corpo se comunica é enviando sintomas. Então, aquelas pessoas que estão com o sistema nervoso abalado já por muito tempo, por conta de históricos difíceis, por conta de feridas, de experiências difíceis, de traumas profundos, acabam de repente entrando no piloto automático, desenvolvendo péssimos hábitos, hábitos alimentares equivocados, vícios, vício em trabalho inclusive, péssima qualidade de sono. E esse corpo físico emocionalmente adoecido, com a alma cansada de não ver uma saída, então esse corpo ele começa a se desequilibrar. Porque o nosso corpo é um reloginho. Ele é um reloginho que funciona redondo. Mas ele funciona redondo desde que nós conseguimos dar o que ele precisa para ele funcionar. Simples assim, né? O que o nosso corpo precisa para funcionar? Uma alimentação adequada, um sono adequado, uma nutrição adequada, né? Hidratação adequada. Então, quando isso não acontece, em algum momento das nossas vidas ele vai enviar sinais. Ou então essas pessoas podem desenvolver depressão, ansiedades crônicas, síndrome de pânico, problemas nos órgãos reprodutivos femininos, problemas nos órgãos reprodutivos masculinos, problemas musculares crônicos que as pessoas têm, que às vezes buscam medicar relaxantes musculares, anti-inflamatórios, sem nunca ter se machucado. E daí por aí afora, gente, são inúmeros os problemas que o corpo físico começa a desenvolver, porque isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece já porque a situação já é crônica, porque já são muitos anos vivendo em desequilíbrio, em desarmonia com a parte emocional, com a parte espiritual e com a parte física. Então são aquelas pessoas que vão empurrando com a barriga os seus problemas e que vão se jogando cada vez mais no trabalho como uma fuga, ou então que desenvolve ritmos hipnóticos no piloto automático. Aquelas pessoas que dizem que não tem tempo para nada, eu não tenho tempo para me alimentar melhor, eu não tenho tempo para fazer atividades físicas, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para criar uma nova atividade, de repente procurar conexões com a natureza, um yoga, qualquer que seja o hábito novo para introduzir na sua vida. Então essas pessoas elas ficam dando desculpas. E por que que isso acontece? Aí vem a parte sistêmica, tá? Muitas pessoas começam a desenvolver resistências em mudar o seu padrão de vida, mudar o seu ritmo de vida por conta de lealdades cegas ao sistema familiar.
É uma forma de não se permitir ter uma vida mais leve e mais saudável que a sua família, que os seus pais. Porque se os pais tiveram vidas difíceis, porque se os pais vivem adoecendo, eu também não mereço ter uma vida mais leve. E, gente, isso é inconsciente, tá? Isso a pessoa faz no piloto automático sem perceber. Talvez ela vai perceber quando desenvolver algum sintoma ou alguma doença, porque primeiro o corpo desenvolve um sintoma. Esse sintoma não é olhado, esse sintoma começa a vir repetitivamente na sua vida. A pessoa vai lá, procura um método paliativo para ajudar aquele sintoma a sumir da sua vida, né? Por exemplo, uma ansiedade, uma depressão. Vou tomar medicações para ansiedade. Vou desenvolver insônia porque já estou ansioso ou ansiosa por muito tempo. A ansiedade causa insônia. Então eu vou começar a tomar medicações para dormir, mas eu não mudo o meu ritmo de vida. Eu não mudo a minha postura, eu não mudo os meus hábitos. Então, o que acontece? Essa ansiedade está só remediada, mas ela não está dentro de uma linha de quebra de padrões. Ela não está sendo curada. Então, essa pessoa, com o passar do tempo, ela pode desenvolver pressão alta, ela pode desenvolver doenças mais graves, até problemas cardíacos, gente, e tumores. O nosso corpo fabrica tumores porque ele está intoxicado, ele está tóxico, ele já não aguenta mais receber o mesmo tipo de alimento, ele já não aguenta mais viver sob pressão, ele já não aguenta mais viver com péssima qualidade de sono. Então ele começa a se autodesregular, ele entra em colapso. É assim que o corpo funciona. A isso ainda, para quem tem dentro do seu histórico familiar pessoas com mais facilidades de desenvolver tumores, de desenvolver doenças crônicas, pressão alta, depressão, diabetes, problemas nos órgãos femininos ou masculinos, joga essa tendência genética em cima desses péssimos hábitos. Então a probabilidade disso se manifestar é maior, gente. Então, o convite aqui é que nós tenhamos responsabilidades de adultos, de olhar para as nossas questões emocionais, olhar para a nossa qualidade de vida, para como nós estamos levando a nossa rotina, o nosso ritmo de vida e ajustar dentro daquilo que é minimamente aceitável para que o nosso corpo funcione bem. É nossa responsabilidade, é nosso comprometimento. Então, se a gente quer quebrar um padrão familiar de adoecimento, quebrar um padrão familiar sistêmico que já existe há gerações de pessoas que sempre vão tendo problemas cardíacos, sempre vão desenvolvendo tumores. Então, que sejamos nós aqueles que vão aprender a ouvir os sintomas, os pedidos de ajuda, aquilo que está nas nossas mãos de modificar. É responsabilidade nossa, ok? A nossa alma ela não dá conta de passar uma vida entristecida, insatisfeita, frustrada, sempre vivendo conflitos, com feridas antigas, com traumas profundos, sem serem ressignificados. E a nossa alma um dia vai pedir ajuda. E como nós somos esse ser integrativo, esse corpo que é um reloginho mágico que foi feito para funcionar redondo, então ele vai entrar um dia em pedido de ajuda através de sintomas ou através de doenças, dependendo do tempo que a gente demore para se perceber, dependendo do tempo que a gente demore para assumir a responsabilidade por aquele ritmo de vida equivocado, adoecido, acelerado, aquele ritmo de vida tóxico, tá? Então é assim que o nosso corpo vai se manifestar. E agora eu acredito que já tem um pouquinho de compreensão dentro dessa conversa que a gente teve hoje. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer um exercício de conversa com o nosso corpo, mente e espírito. Uma conversa entre razão e emoção.
uma conversa entre consciente e inconsciente, uma conversa com o nosso campo energético. Tudo isso através desse exercício, dessa consciência que eu trago hoje através desse exercício, tá bom? Então, para quem já conhece o exercício da EFT, só me segue. Para quem não conhece, assiste, pausa o vídeo, depois volta, ok? Procure então respirar profundamente, com a coluna ereta, deixando a coluna numa postura que seja fácil de respirar, não curvada, porque daí a gente não consegue respirar direito, a respiração começa a ficar pressionada, tá? Então, com a coluna ereta, a respiração solta, vamos começar então a bater aqui no ponto do karatê. Foque agora no seu corpo. Procure, em primeiro lugar, respirar. Depois, procure sentir o seu coração. Procure sentir o calor da sua pele. Tá quente, tá frio. O coração tá acelerado, tá calmo. Como que estão os pensamentos acelerados também, calmos? Como que está a sua capacidade de se perceber? Existe alguma dor no físico? Existe alguma dor muscular? Existe alguma dor em algum órgão? No estômago? Alguma indigestão? Alguma dor de cabeça? Olhe para o seu corpo agora. Sinta o seu corpo. Sinta os batimentos cardíacos. Esse é um momento de comunhão com o seu templo sagrado. O seu templo sagrado é o seu corpo, é a sua casa, é nela que você vai viver o resto da sua vida. Não existe outra casa, é nessa. Então agora eu vou falar uma frase e você vai repetir. Mesmo que eu ainda não consiga identificar os sinais do meu corpo, os sintomas e os pedidos de ajuda, ainda assim eu procuro aceitar este problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu ainda não consiga identificar os sinais do meu corpo, os sintomas, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, procuro aceitar esse desafio e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, deixe a respiração solta, fluindo e vamos começar a tocar no primeiro ponto dos meridianos. Como é difícil sentir o meu corpo. Como é difícil me perceber. Como é difícil identificar sintomas. Sempre que eu tenho um mal-estar, eu não consigo perceber como ele se manifestou. Eu não consigo perceber como ele se originou. A minha vida é muito atropelada, muito corrida, desconectada da minha essência, desconectada da minha alma, desconectada das minhas emoções. Então eu vou vivendo os meus conflitos e muitas vezes fujo deles. Não consigo encará-los. É muito fácil me jogar no trabalho. É muito fácil criar uma desculpa, criar distrações,
quando eu me sinto angustiada, quando eu me sinto triste, frustrada, já com alguma dor no meu corpo, eu posso viajar, eu posso inventar qualquer distração, tudo para não olhar para dentro. Então assim o meu corpo vai criando sintomas. Os sintomas nada mais são do que um pedido de ajuda. O corpo está dizendo: olhe para mim, olhe para essa emoção, olhe para essa ferida, olhe para essa dor. O seu corpo é um templo sagrado, mas nem sempre tratamos ele assim. Nem sempre você consegue vê-lo dessa forma. Então agora eu convido você a dizer ao seu corpo: eu vejo você. Eu vejo e sinto você. Eu sinto meu coração. Eu sinto minha respiração. Eu sinto a temperatura do meu corpo. Eu sinto e me percebo. Eu agora olho para você, meu corpo, e me abro a possibilidade de entrar em harmonia e me permitir entender os sinais, me permitir entender as dores que você está enviando, dores musculares, nas articulações, rigidez. Talvez eu seja aquela pessoa difícil de me dobrar. Talvez eu seja aquela pessoa que está em lealdade com o meu sistema familiar, repetindo as mesmas doenças, repetindo as mesmas dificuldades. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso me libertar de padrões negativos e ainda assim pertencer. Eu não deixarei de pertencer ao meu sistema familiar por ter mais saúde, por ter uma vida mais leve. Então agora eu me abro a possibilidade de me permitir entender os sintomas, de me permitir ajustar o meu corpo com mais equilíbrio, limpando tudo que é tóxico, ajudando o meu corpo a funcionar melhor. Me permito agora ter uma vida mais equilibrada, mais ajustada, menos tóxica, ajudando o meu corpo a funcionar melhor. Ajudando o meu corpo a entrar em harmonia com a minha mente, meu espírito e o meu sistema familiar. Solto agora todas as lealdades que podem estar impedindo de eu me permitir viver com mais leveza. Eu digo sim para a vida. Sim para a vida. Sim para a vida. Sim para a vida. Se observe agora. Observe seu corpo, seus pensamentos. Observe suas emoções. A ideia é que você entre em sintonia com seu corpo através desta conversa. Essa conversa, esse exercício que a gente fez, é só um olhar amoroso para você aprender a se perceber. Não é através de um exercício que isso vai acontecer, tá? Não.
A gente precisa desenvolver um novo hábito, um novo ritmo. E isso só acontece por repetição. Hábitos novos se formam através de repetição. Então, toda vez que você sentir que você está saindo do prumo, que você está fugindo de olhar para o seu corpo com mais harmonia, que você está deixando de se perceber, vem aqui no canal, encontre esse vídeo, salve esse vídeo, coloque como favorito, baixe esse vídeo, faça o que você achar melhor. Vem aqui fazer esse exercício de comunhão, de entrega, de sim para a vida, de olhar para o seu corpo e dizer: agora eu vejo você e eu estou pronto, pronta para viver em harmonia e abundância com a vida. Com a vida. Muitas pessoas não estão em comunhão com a vida. Quando você segue padrões negativos, você está em comunhão com a morte. E a gente às vezes não se percebe que a gente está caminhando muito mais em direção àquilo que é tóxico do que em direção à vida. Então, ou nós estamos caminhando em direção à vida, ou nós estamos caminhando em direção à morte. Simples assim. E tem muita gente vivendo isso através de lealdades ao seu sistema familiar. E o convite que fica aqui é: diga sim para a vida. Todas as vidas importam. A sua vida importa. A sua saúde importa. Você não precisa buscar pertencer ao seu sistema familiar, também tendo a mesma doença que todos tiveram, tendo o mesmo padrão de vida que todos tiveram, adoecendo como todos costumavam adoecer. Você pode fazer diferente. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo diferente, desse exercício também diferente, dessas informações que são um pouco diretas ao ponto, mas que precisam ser. Não dá para falar com meias palavras, a gente precisa ser direta quando nós falamos de vida ou de contrário de vida, que é morte. Ok, gente? Sejamos adultos e responsáveis pela mudança que queremos ter e dar para nossas vidas. Se precisar de ajuda, se precisar de suporte, vai ser uma alegria contribuir através do meu trabalho. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like ali. Ajuda o vídeo a se propagar, alcançar mais pessoas. E mensagens importantes precisam de quantidade, de alcançar uma quantidade significativa de pessoas, para que as coisas comecem a funcionar melhor para todos nós. Quanto mais pessoas caminhando em direção à vida, mais nós somos a paz que nós queremos ver no mundo, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.